Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar, tomar o seu assento, glorificando ao Senhor, porque essa não é outra senão a casa do Pai, onde nós temos liberdade para adorar o seu nome, para engrandecê-lo, para louvarmos a Ele. E enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos, Ele trabalha ao nosso favor. Ele trabalha por nós. Ele supre as nossas necessidades. Ele vem de encontro àquilo que precisamos e necessitamos da sua parte. Amém? Estou muito feliz de poder conhecer as irmãs, mais uma parte dessa família, que eu costumo dizer que é a minha família. É a família que vai morar no céu. Né? É a família de papai. Nós temos apenas um pai. E na casa do pai, na presença do pai, nós temos liberdade. Nós ficamos à vontade. Nós ficamos à vontade para chorar. Nós ficamos à vontade para sorrir. Nós ficamos à vontade para nos alegrar, para nos alimentarmos, não é? Mesmo quando nós saímos da casa dos nossos pais, quando casamos e temos a nossa casa, mas quando a gente volta lá para fazer uma visita, não é a mesma coisa do que estar visitando, não é? Não é visitando um irmão, um amigo, um parente. Quando a gente vai visitar o pai e a mãe, a gente fica à vontade na casa do pai. Parece até que a gente nunca saiu de lá, parece que a gente ainda mora ali. É assim que Deus nos quer, à vontade na sua presença, na sua casa, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. Amém? Graças a Deus. Eu quero começar agradecendo, para depois não esquecer, né? Que a gente se empolga, irmãos, quando eu começo a falar de Deus, da palavra dele, eu me empolgo. Vou embora, eu não sei você, mas eu me empolgo. Então eu quero agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade, porque é Ele quem abre porta. Porque a palavra dele diz que Ele tem a chave de Davi. É Ele quem abre e ninguém fecha. E é Ele quem fecha e ninguém abre. Então todo louvor, toda glória e toda honra seja dada a Ele. Eu louvo a Ele por essa oportunidade. Também quero agradecer a irmã Renata, porque através dela eu recebi este convite para estar aqui nesta tarde. E é com muito prazer e muita honra que eu venho atendê-lo. Com prazer, com alegria e com tremor, viu, irmãos? Porque eu nasci e me criei num lar evangélico, dentro da igreja, né? Meus pais, eu costumo dizer, desde que eu nasci, que eu me conheço por gente que meu pai era pastor. Então, nasci em um lar cristão, indo à igreja, conhecendo. Aí por volta dos meus 12, 13 anos, eu comecei a falar do amor de Deus em público, assim, pegando o microfone para falar em uma cruzada evangelística. Porque lá de onde eu venho, de Pernambuco, Recife, capital de Pernambuco, lá a gente trabalha para o Senhor desde cedo. O meu esposo se converteu aos 17 anos. Com uma semana de convertido, ele já estava pegando o microfone, dando saudação no culto relâmpago dos jovens. Porque assim, a gente nasce já trabalhando para o Senhor lá. E aos 12 anos de idade, desde os 12 anos de idade, que eu pego o microfone para falar do amor do Senhor. Hoje eu estou com 49 anos, já faz bastante tempo, mas ainda hoje eu tremo quando eu tenho essa responsabilidade de falar do amor do Senhor. Porque é uma responsabilidade para nós. É um privilégio, mas é uma responsabilidade. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no primeiro livro de Reis, irmão.
irmãos, eu vou confessar. Eu vinha conversando com a minha amiga Shirley, que está aqui comigo nesta tarde, que eu vou falar, porque Deus me deu e eu vou falar sobre Ruth. Estava pronta para falar sobre Ruth. E eu vinha comentando com ela, se Deus não mudar as coisas, porque Ele costuma fazer isso comigo. Porque Ele trabalha como quer. E eu vim certa, irmãos, de Ruth, fiz até um explanamento, escrevi até quando eu entrei, que eu ajoelhei ali, o Senhor disse, Ismalca, guarda Ruth aí, que em outra oportunidade você vai falar de Ruth. Mas hoje nós vamos, primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, vocês conhecem a história. Mas a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Alguns falam que a palavra de Deus se renova a cada manhã, mas não é assim que a palavra fala. Ela fala que ela é nova, porque só se renova aquilo que fica velho. E a palavra de Deus não fica velha, ela é nova a cada manhã nas nossas vidas. Amém? Já vai mais um aprendizado para a gente, né? Então, em vez de você dizer que a palavra de Deus se renova, você diz ela é nova a cada manhã. Quem se renova somos nós, porque a Bíblia diz, né, que os velhos se cansarão, os jovens se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Aí sim, nós nos renovamos, porque a gente fica velho, e aí precisa de renovo, precisa do renovo do Senhor. Amém? Primeiro Reis, capítulo 17, fala sobre a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta viveu em uma época muito difícil, na época dos reis de Israel. A Bíblia diz que nessa época havia uma fome tão grande no reino, que as mães chegaram a comer os seus próprios filhos. Para os irmãos entender a gravidade do que estava acontecendo naquela época, a Bíblia conta um exemplo que uma mãe disse, olha, dá aqui o teu filho, que hoje nós cozeremos ele e comeremos ele, e amanhã eu darei o meu filho e nós o cozeremos e comeremos ele. E você está espantado? É porque nós não passamos fome ao ponto de precisar comer o ser humano. Mas o homem é capaz de fazer isso. Nós somos capazes de fazer coisas que, não vou dizer que até Deus duvida, porque por aí o povo diz que até Deus duvida, mas Deus não duvida de nada, porque Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ele conhece os pensamentos, o profundo do meu pensamento. Ele é capaz de dividir a minha alma e o meu espírito, que é indivisível. Ele é capaz de colocar na palma da mão todas as águas dos oceanos. Ele é capaz de chamar cada uma das estrelas do céu pelo nome. Ele conhece cada um dos cabelos da nossa cabeça, e eles estão contados. Então não dá para decepção, não dá para pegar Deus de surpresa em nada. Mas nós somos capazes de fazer coisas que nós nem sequer imaginamos. Mas nós quem, irmã Malca? Nós, homens naturais. Mas nós, quando nascemos de novo, sujeitamos a Deus a nossa vida, sujeitamos a Deus o nosso espírito, colocamos diante dele, e aí ele traz controle do Espírito Santo, aí ele traz força, renovo, refrigério, regozijo e vida às nossas vidas. Mas naquela
época, só para os irmãos entenderem uma pincelada, estava Israel nessa situação, passando fome, não havia chuva sobre a face da terra, havia uma fome terrível, e o profeta Elias, servo do Senhor, vai ali para a caverna. Os irmãos conhecem a história, se recua numa caverna, porque ele está assustado, mataram os profetas, não tem mais profeta, está acontecendo uma coisa horrível ali, ele fica com medo, porque ele era ser humano, e ele tinha medo, e ele se esconde, com medo de uma mulher, Jezabel, que estava mandando matar aos profetas do Senhor. Os irmãos conhecem a história, porque eu sei que os irmãos aqui frequentam a escola dominical, o culto de doutrina, que é onde nós aprendemos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus chega para Elias e diz: Elias, o que é que tu fazes aí? Sai daí, Elias, vem para cá, come. Deus dá sustento a ele ali na caverna, ele se alimenta. Depois Deus o chama e diz: Elias, vai para Sarepta, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustentasse ali. E a Bíblia diz que Elias sai e vai para Sarepta, aonde Deus o mandou ir. E quando ele chega lá, ele se depara com uma mulher que está apanhando os gravetos, e ele chega para essa mulher. Ora, Elias não sabia que era aquela mulher que Deus tinha determinado para sustentá-la. Nem mesmo aquela mulher sabia que Deus iria usar a vida dela para abençoar o profeta. Aqui eu já quero trazer uma verdade da parte de Deus para você. Talvez você não saiba que Deus quer usar a tua vida como canal de bênção para outra pessoa, mas Ele quer te usar. Talvez você diga: mas eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou pequeno. Mas Deus está dizendo para você: quem disse que eu quero que tu tens? Eu quero você. Eu pego você e te uso de forma sobrenatural, com aquilo que você pensa que não tem. Eu te uso com nada que você tem, e eu faço muita coisa, porque esse nosso Deus é poderoso e é especialista em agir quando a gente não pode fazer. É a hora que ele chega. E a Bíblia diz que chega Elias para aquela mulher e fala: olha, eu te peço um copo com água, me arruma um copo com água. E ela diz: tá bom, meu Senhor, eu vou lá buscar a água. Por que água? A água tinha, né? Apesar da escassez de não estar chovendo, mas um copo com água me faz lembrar o que Jesus diz lá no Novo Testamento, que aquele que der, nem que seja um copo de água a um desses pequeninos, já recebeu o seu galardão. Então, querido, vai aqui mais uma verdade para as nossas vidas: não retenha aquilo que você pode dar, porque quando nós damos, nós somos abençoados. O único lugar da face da terra que você dá e as coisas se multiplicam é no reino de Deus. Porque aí fora, financeiramente, inventaram uma história que se você poupar 100, vai demorar um pouquinho, mas vai ter lá 101 pelo menos, numa poupança, no rendimento, em alguma coisa, vai ter 101. Mas no reino de Deus, Jesus disse: em verdade eu te digo, que ninguém que tendo deixado pai, mãe, irmão, filho, casa, carro, trabalho, por amor de mim, ficará sem receber nesta vida 100 vezes mais, e na vida por vir, a vida eterna, garantia do reino de Deus. Esse é um reino que por aí tem alguém que fala, promete alguma coisa para você e diz: a garantia sou eu, né? Mas nesse reino, a garantia
ele. E ele garantiu com o sangue dele vertido na cruz do Calvário. Ele assinou com o sangue. E ele disse: tudo que pedires ao Pai, em meu nome, eu vos concederei. A Bíblia diz que aquela mulher vai buscar o copo com água. E quando ela está indo, o profeta olha e fala assim: olha, sem querer te incomodar, mas traz um pedacinho de bolo também para mim, que eu estou com fome. Ai, agora pegou. Agora doeu. Pegou na necessidade daquela mulher. Pegou na dor daquela mulher. E ela vira para o profeta e ela fala: olha, tão certo como Deus vive, que eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E eu vim aqui pegar esses gravetos para cozer o último pedaço de bolo, e eu e meu filho vamos comer, e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada. Quando você vira para Deus e fala para Ele: olha, Senhor, esse é o meu último recurso, essa é a minha última força, está se acabando, eu não tenho nada, esse é o meu pouquinho de fé que eu tenho, e você fala para um Deus que muda a história, Ele muda a história da sua vida. O homem de Deus vira para ela: tudo bem, pode fazer exatamente como você disse, cozinhe o bolo, mas faça primeiro para mim. E assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai cessar, até o dia que o Senhor determinar. E a Bíblia diz que aquela mulher foi e fez e trouxe ao homem de Deus. E a Bíblia diz que a farinha da panela não acabou, o azeite da botija não cessou. E eu fico imaginando aquela mulher fazendo bolo, porque eu já penso assim, viu, irmãos? Enfiando a colher na panela, tirando a farinha para fazer o bolo, põe na vasilha, volta para a panela, quando ela olha, a panela está cheia de novo. Enfiava a colher, põe na panela e volta. Fala: o que está acontecendo? Eu sei que Deus fez assim, porque Ele já fez na minha vida. Eu lembro de um dia, eu vou ao supermercado, faço as compras do mês, e na minha casa eu costumava usar, eu digo costumava porque hoje já aumentou um pouquinho, viu? Mas na época que isso aconteceu, eu comprava 3 detergentes de louça, e eu passava o mês com os 3 detergentes de louça, lavando louça. E eu comprei, coloquei lá na despensa os 3 detergentes e fui lavando a louça. E chegou um dia que o detergente que estava na louça acabou, na pia, e eu fui buscar outro frasco de detergente. Já estava perto do final do mês, perto de acabar. Eu digo: é o último frasco, mas vou lá, porque eu tenho certeza que tem uns lá ainda. E quando eu cheguei lá, abri o armário e peguei o detergente. Quando eu peguei, fiz a volta para voltar, o Senhor disse: olha, Malca. Eu olhei para o armário de novo, não sabia o que era que eu tinha que olhar. E eu olhei e tinha 3 detergentes dentro do armário. E eu olhei e falei, e pensei, né, final do mês, mas eu estou vindo pegar o último, tem 3, não usei detergente esse mês, e fui e voltei para a pia. E eu continuei lavando a louça ali, e na minha pia Deus fala muito comigo, viu, irmãos? É um lugar, é o meu secreto, meu quarto secreto, é a minha cozinha, a minha pia, cada um tem o seu, o meu é na pia. E o Senhor começou a dizer: eu multiplico, Malca, eu faço acrescentar, eu multiplico, eu encho o cesto, eu faço multiplicar, eu faço aquilo que está acabando ter mais. E comigo, irmãos, foi essa experiência que eu tive. Eu lembro e recordo, eu preciso compartilhar isso com os irmãos, um testemunho.
Nós, como eu falei para os irmãos, sou filha de pastor desde que conheço por gente. E pastor, todo mundo tem uma ideia que pastor não precisa de nada, né? Que pastor é rico. Não é bem verdade, mas acontece. Há tempos atrás, lá por volta dos meus 8 anos, mas eu lembro isso nitidamente, nós passamos por uma situação muito difícil na nossa família. Não chegamos a passar fome, porque Deus nunca permitiu, mas uma necessidade extrema. Eu sou de uma família de 6 irmãos, nós somos 6 irmãos, todos crianças, e estávamos passando por necessidade, não tínhamos as coisas. Acordamos em um dia de quinta-feira como hoje. Lá em Pernambuco, o círculo de oração começa às 9 da manhã, termina às 4 da tarde, o dia inteiro. Em todos os dias da semana tem círculo de oração. Se você quiser ir em um, é só escolher. Hoje eu quero ir, hoje é segunda, eu quero ir no círculo de oração. É só escolher a igreja e ir lá, das 9 da manhã às 4 da tarde. E minha mãe acordou naquele dia e chamou os 6 filhos e disse: meus filhos, troquem de roupa, se arrumem que a gente vai para o círculo de oração. A gente já conhecia nossos pais e sabia que quando a nossa mãe dizia que a gente ia para o círculo de oração pela manhã, logo cedo, era porque era dia de jejum lá em casa. Porque nós jejuávamos, viu, irmãos? Eram 6 crianças pequenas, mas quando era para jejuar, todo mundo jejuava. E ela disse: não estávamos acostumados, vamos, hoje a jejum, trocamos de roupa e fomos para a igreja, no círculo de oração. Minha mãe não falou nada para a gente não sabia de nada que estava acontecendo em casa. Chegamos no círculo de oração, oramos, de joelhos, levantou, teve a palavra da manhã, e a irmã começou a falar a palavra, e ela leu essa palavra, e ela disse assim uma frase: dar sem ter, para ter para dar. A minha mãe se apegou nessa palavra, e fomos. Meio-dia, por volta de meio-dia, voltamos para casa para almoçar. Minha mãe foi dar almoço para nós, que nós morávamos perto da igreja, e depois voltávamos para a igreja novamente para o círculo de oração. Não sabíamos de nada que estava acontecendo. Fomos para casa, chegamos em casa, ela falou para a menina que nos ajudava em casa: Netinha, coloca água para ferver, para fazer um macarrão. E a minha mãe tinha em casa um pacote de macarrão e meio quilo de carne moída. Era tudo que a gente tinha. Nós não sabíamos, ficamos sabendo depois, quando ela contou o testemunho. E ela pôs a água para ferver. Enquanto a água estava no fogo, nós, crianças, brincando, correndo de um lado para outro, esperando o almoço, porque já estávamos em jejum de café da manhã. E bateram a porta. Minha mãe foi atender, e quando ela abriu a porta, era uma irmã da igreja, uma jovem, recém-convertida, com uma criança aqui pendurada no colo e a outra segurando na mão, chorando: irmã, socorro, eu estou tão desesperada, porque olha, eu não tenho nada em casa para comer, e até agora eu não dei nada para os meus filhos, e os meus filhos estão chorando com fome. A senhora poderia me ajudar em alguma coisa? A minha mãe gritou: Netinha! Era a minha irmã lá em casa. E quando ela gritou, a minha irmã lá de dentro já falou, a mais velha: mãe, a gente também não tem nada. E a minha mãe disse: Netinha, traz aquele macarrão e aquela carne moída. Pegou o pacote de macarrão, a carne moída, e disse: minha filha, tome, vá para casa, faça para você, para os seus filhos e coma. E aquela menina foi embora. Minha mãe trancou a porta, virou para os filhos e disse: meninos, se arrumem de novo, vamos voltar para o círculo de oração. Nós olhamos para ela: mãe, mas a gente está com fome. Não tem problema, a gente vai jejuar hoje o dia inteiro. Irmãos, hoje é fácil eu contar isso, mas eu era uma criança de 8 anos de idade, com jejum de café da manhã. Porque para nós que temos conhecimento e que sabemos, jejum é sacrificar a refeição. Mas criança não sabe o que é jejum, irmãos. Criança quer comer. Quando ela está com fome, ela não sabe que não tem comida. Ela quer comer. E pai e mãe ficou para prover
Também a última comida que a gente tinha, a mãe foi e deu para aquela menina. Mas ela não sabe que a gente ia ali, a gente reclama do lado, do outro, e murmura e fala para lá, enfim, e se arruma para sair. Enquanto nós estávamos nos arrumando para sair, bateram a porta novamente. Bateram a porta e aí a gente, pronto, agora não tem mais nada para minha mãe dar, só se ela der os filhos para vender lá da frente. E quem sabe fazer alguma coisa. E quando ela abriu a porta, era um irmão da igreja. O irmão parou o carro ali na calçada e, irmã, socorro, eu trouxe umas coisas para a senhora, eu espero que a senhora não se importe. Eu estava sentado à mesa para almoçar e o Espírito Santo disse assim para mim: levanta e vai ao mercado fazer umas compras para levar para o meu servo que ele está precisando. Eu sentado, eu falei: o pastor, ele não está precisando. Porque, irmãos, meus pais, minha mãe era uma mulher sábia, eram porque já estão com o Senhor já os guardou, já os chamou para a eternidade. Mas ela não ficava contando para todo mundo o que estava acontecendo em casa, que ela não tinha o que comer, que os filhos não tinham o que comer, mas ela contava para aquele que pode fazer, aquele que realiza desejo, aquele que supre necessidade. Aqui vai mais uma verdade para a sua vida: você não precisa ficar contando o que você está precisando para todo mundo, para as pessoas, porque talvez as pessoas não podem fazer nada por você, mas a palavra de Deus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E os irmãos da igreja não sabiam o que a gente passava, mas ele falou: irmã Socorro, eu resisti. Eu digo: não, o pastor não está precisando. E fui insistir em comer e o Senhor disse: vai no mercado agora. E eu saí, eu fui, eu espero que a senhora não se importe. E ele abriu o porta-mala e começou a tirar sacola, tirar sacola, tirar sacola, tirar sacola. E a gente ia: vem meninos ajudar. E a gente pegava as sacolas. Eu lembro que tinha biscoito, tinha Danone, tinha iogurte, tinha isso. Era tanta coisa e a gente pegando tudo alegre e levando aquelas sacolas para dentro. E eu lembro como hoje, a última sacola, quem pegou fui eu. Quando eu peguei aquela sacola, tinha um pacote de macarrão e uma bandeja de carne moída naquela sacola. Glória, aleluia. Irmãos, eu não sei te explicar porque a pessoa que embalou aqueles ingredientes colocou o macarrão junto com a carne moída. Mas milagre não se explica. Milagre se vive. E quando eu peguei aquela sacola, eu lembro, eu tinha 8 anos de idade, mas eu lembro como hoje. Quando eu abri aquela sacola, eu disse: mãinha, tem macarrão e carne moída. E eu digo: pronto, o almoço está garantido. Põe a água de novo no fogo, né? Eu pensei: põe a água de novo que tem macarrão para fazer. E nós levamos as coisas para dentro, mas nós conhecíamos a mãe que tínhamos. Ela não ia mais se deter para fazer comida, porque tinha compromisso no círculo de oração. E eu lembro que nós entramos: agora vai fazer a comida. E ela falou: não, olha, já está todo mundo pronto, vamos para a igreja. E a gente, criança, irmãos, estamos com fome, tem biscoito, como um biscoito, como uma coisa assim. Mas nós estávamos de olho no macarrão, na carne moída, era almoço. E eu lembro que o irmão fechou o porta-mala enquanto está acontecendo. E ele disse: amém, irmã Socorro, que Deus lhe abençoe. E ela: amém, meu amado, muito obrigado, Deus abençoe, recompense. E ele voltou: irmã Socorro, mas não acabou não. Ele abriu a porta do passageiro. E ele disse: eu estava vindo do mercado e passei em frente a um restaurante. E o Senhor disse: para
e leva as marmitas prontas, porque eles estão esperando pelo almoço. E ele tirou 5 marmitex com comida pronta. E ele disse: irmã Socorro, tem mais esse. E minha mãe pegou, e eu lembro do grito da minha irmã mais velha. E ela disse: glória a Deus! Deus chega na hora certa, na hora do almoço. E nós rimos, e nós nos sentamos, e comemos, e voltamos para o círculo de oração. E a minha mãe já pôde testemunhar naquela tarde. E ela foi dar o testemunho, e ela disse: irmãos, nesta manhã, o Senhor falou neste lugar: dá sem ter, para dar. E quando eu cheguei em casa, que aquela mulher me pediu algo para comer, eu lembrei do que o Senhor disse: dá sem ter. Eu não tinha nada, era o fim, não tinha mais nada, era aquilo, era comer ou não comer e vir para a igreja. Mas eu lembrei da palavra que o Senhor disse, e peguei e dei, irmão, sem ter. E agora eu tenho para dar lá em casa, está cheio a distância. Nunca, quando você semeia no reino de Deus, essa semente vai morrer. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que ela dá 30, dá 60 e dá 100 por um. Creia, tudo que você semeia no reino de Deus, na obra de Deus, na vida de alguém, sem interesse de receber em troca. Porque eu aprendi com o meu pai e com a Bíblia que nós devemos dar com a nossa direita, e a nossa esquerda não deve ver o que a gente está fazendo. Porque Deus conhece o nosso coração. E a palavra de Deus diz que Ele pesa o espírito. Ele pesa a intenção do nosso coração. Então, quando nós damos ao Senhor sem intenção de receber em volta, Ele faz. Ele multiplica. Ele enche. Ele enche celeiro. Ele abre porta. Ele faz o sobrenatural acontecer na nossa vida. A Bíblia diz que aquela mulher faz, e diz a palavra de Deus, verso 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Eu não sei o que você precisa depositar na presença do Senhor. Talvez você esteja dizendo: eu não tenho nada, irmão. Eu não tenho nada para dar ao Senhor. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Disse o apóstolo Pedro na Porta Formosa. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Entenda uma coisa, queridos. Ninguém é tão pobre que não tenha algo a dar. Ninguém é tão rico que não tenha algo a receber. No reino de Deus as coisas são assim. Pai querido, Senhor, Tu falastes conosco nesta tarde. Talvez não o que queríamos ouvir ou da forma que queríamos ouvir, mas foi da forma que alcançou no nosso coração. Tu falastes conosco, Senhor, que tudo o que precisamos já está preparado. Tu só estás trazendo à tona, Senhor. Pai, ensina-nos a Te conhecer. Ensina-nos a Te ver agindo em cada circunstância das nossas vidas. Ensina-nos, Pai, a crer que Tu estás agindo, ainda que as circunstâncias digam o contrário, e que nós possamos dizer, como o profeta disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não
Porque entendemos que quando não soubermos orar, quando não soubermos o que falar, tu vais interceder com gemidos inexprimíveis por nós. Aleluia, glória a Deus.